Boa tarde a todos, meu nome é Andressa Carlone e eu sou graduanda do curso de Direito do Centro Universitário IBMEC, do Rio de Janeiro. Olá, eu sou Rafael Albuquerque, também graduando em Direito no Centro Universitário IBMEC, no Rio de Janeiro. Hoje abordaremos os conceitos jurídicos indeterminados e a luta dos direitos humanos contra o arbítrio e a seletividade penal, vez que o nosso estudo busca refletir acerca da falta de harmonia entre a garantia dos direitos humanos e as políticas públicas de combate e prevenção à violência. Desta forma, buscamos formular parâmetros que servirão de base para que se alcance o equilíbrio, uma vez que, de maneira equivocada, estes são compreendidos como contraditórios. Nesse sentido, a análise percorrerá os deslocamentos ocorridos entre a segunda metade do século XX, com a popularização da teoria das janelas quebradas como meio de política criminal, e a declaração de guerra às drogas pelo Estado brasileiro, na primeira década do século XXI, até a intervenção do Estado do Rio de Janeiro, ocorrida no final da segunda década do mesmo século, bem como abordaremos os óbices enfrentados para a aplicação dos direitos humanos em cada momento histórico. O percurso da história do Brasil é marcado pelo solipsismo narcisista, evidenciado por Luiz Eduardo Soares, no prefácio do livro A Síndrome da Rainha Vermelha, de Marcos Rolim, no qual o autor, em síntese, aponta a ineficácia, nunca assumida, mas sempre adotada da mesma forma, das soluções e explicações sobre crimes e violências, constituindo um Estado negligente às tragédias diárias e indiferente aos cidadãos, desta forma deixando-os desamparados. O mesmo fenômeno pode ser compreendido a partir da racionalidade neoliberal que passa a adentrar o nosso sistema constitucional e a nossa democracia a partir da década de 1990. Ela traz, por um lado, práticas econômicas que foram tidas como ineficientes e ultrapassadas já no crash de 1929. E, por outro lado, trazem também e sepultam aquela tradição intelectual e todas as instituições políticas do século XIX. Portanto, há uma ideia de que tudo pode ser negociado, tudo é negociável e nada vale a pena ter tido como princípio. Nesse sentido, cria-se um estado de pós-democracia, em que Peter Crouch e Rubens Casara definem como uma aparência de institucionalidade democrática, quando, na verdade, a essência do sistema é de que todas as garantias fundamentais seriam óbices ao pleno exercício do poder do capital. Portanto, a teoria do labeling approach, nesse sentido, ela consegue explicar bem a estigmatização e, portanto, a definição daqueles que seriam inimigos do Estado, ao mesmo tempo que permite entender como os discursos apaixonados, que não têm aparente fundamento epistêmico, ganham sobremaneira relevância. E, então, a definição do que seriam chamados os indesejáveis e a sua gestão, chamada também de neo-obscurantismo pelos mesmos autores. Assim, há uma espécie de controle dos corpos a partir dos quais aqueles que não estão aptos a essa sociedade de consumo, que não conseguem se adequar a esse sistema de positividades e que não conseguem explicar fenômenos a não ser por jargões e coisas simplistas, e ao mesmo tempo também consegue gerir aqueles que até possuem o poderio econômico, mas que, na verdade, já não interessam mais no sistema, como seriam aqueles da criminalidade de chamada de colarinho branco. Nesse sentido, os direitos humanos eles têm um papel primordial no freio desse exercício do poder, na medida em que eles pretendem, minimamente democrático, uma aplicação de parâmetros um pouco mais objetivos nos conceitos jurídicos indeterminados. Dessa forma, e corroborando com a fala do meu colega Rafael, é indispensável delimitar a extensão que cada parâmetro terá a partir de critérios objetivos e determinados, além de racionalizar a persecução penal, que ainda hoje é fundada em uma legislação autoritária que lança expressões indeterminadas, tais como fundadas razões no momento de deferimento da cautelar da quebra de sigilo, fundada suspeita para determinar a busca pessoal do agente,
interesse social para o sigilo dos autos, garantia da ordem pública e periculosidade do agente para a decretação da prisão preventiva. Por fim, destaca-se também que a formação policial formal dos dias de hoje é insuficiente para desconstituir a segmentada opressão vivenciada pelos oficiais tanto no âmbito civil quanto na própria estrutura policial. Não é demais lembrar que precisamos acabar com o positivismo e a teoria da filosofia de consciência que predominou na teoria jurídica desde meados do século XX. Portanto, o pós-positivismo, ou o neoconstitucionalismo, se preferirem, precisa ter um quê de antipositivismo e fazer com que a Constituição seja, de fato, uma norma suprema e não que haja uma interpretação da Constituição conforme a lei ordinária, e sim o contrário, que ela possa filtrar a legislação para o que tenha ares realmente democráticos. Caso contrário, aquilo que é novo jamais nascerá e aquilo que é velho jamais morrerá, porque ainda continuamos a ver o novo com os olhos do velho. Uma boa noite, espero que tenham gostado. Boa noite, obrigada a todos.